Estamos trabalhando dentro da visão do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, quando diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Esse versículo, somado àquilo que já estivemos pensando anteriormente, revela um desejo do Senhor de ter uma casa espiritual. Afinal, a Bíblia informa que Deus não habita em lugar feito por mãos humanas. Atos capítulo 7, versículos 46 a 48, diz o seguinte: Davi achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Aqui me faz pensar uma circunstância interessante. Se Deus não habita casa feita por mãos humanas, onde habitaria Deus? O texto da carta de Pedro vai mostrar um aspecto que me parece bastante interessante. Deus está disposto a habitar o coração, a vida do ser humano. Porque não foi o ser humano quem se construiu, foi o próprio Deus quem construiu o ser humano. Daí a razão de ser também a construção dessa casa espiritual. E aí vem a nossa pergunta: como cristãos, que tipo de casa estamos edificando para o Senhor? A resposta relaciona-se com o exercício do nosso espírito. Tudo, absolutamente tudo que se compõe numa edificação precisa de um fundamento. E na edificação da igreja, o fundamento é Cristo. O próprio Senhor, depois do episódio em que Pedro recebeu a revelação do Pai, registrado lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor lhe diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é especificamente sobre a pessoa de Pedro, mas sobre essa declaração de Pedro. Da mesma forma, o apóstolo Paulo não nos deixou dúvidas em que esse fundamento é Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 13, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que cabe a nós hoje, então, o que é? Nada mais do que ver como estamos edificando por uma razão muito simples. Não é para qualquer pessoa morar dentro desta casa. Ela tem que ser pedras vivas, porque ela precisa estar sendo alimentada pelo fundamento da pedra angular que é Cristo. Mas ela precisa ser uma pedra viva, porque aquele que habita em nós, por intermédio do seu Espírito, que é o próprio Deus que habita em nós agora, e Cristo nos permitiu esta possibilidade por intermédio do seu sacrifício feito na cruz. No entanto, o material para edificação está relacionado com a nossa santificação.
com a pureza daquilo que está à disposição do construtor, para que a partir da pedra viva, a edificação da casa seja de acordo com o projeto feito pelo grande arquiteto, pelo grande Senhor que montou todos os propósitos para que isso pudesse acontecer. Ainda na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 16, encontramos: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essa expressão é muito forte. Como é que Deus vai morar numa casa onde aquilo que está conformando, construído, e aquilo que está dentro da casa seja alguma coisa que não condiz com a santidade daquele que quer habitar essa casa? Deus, pelo seu Espírito, se propõe a habitar em nós. Na medida em que Ele se propõe a habitar em nós, a nossa casa precisa estar adequadamente construída, adequadamente mantida, para que aquele que é agora o morador desta casa, ele possa se sentir plenamente à vontade, porque a casa lhe faz bem. E Deus não vai estar presente numa casa onde não exista esta possibilidade de que todas as coisas estejam em ordem. O edifício de Deus é uma questão de vida e não de métodos humanos. Para que a casa de Deus possa surgir, nós cristãos precisamos crescer em vida. Pela regeneração recebemos uma semente, e esta semente, segundo a palavra, à medida em que temos contato com a palavra de Deus, aquilo que Ele nos deixou revelada, nós somos regados constantemente e o Senhor nos dá crescimento. É essa dimensão que a casa viva, a pedra viva, a casa espiritual, ela vai alcançar. Com o crescimento da vida, esta dimensão de lavoura de Deus que dá crescimento e dá dimensão também ao tamanho da casa espiritual, é o que nós encontramos no dizer do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. A primeira carta de Pedro nos mostra que pela regeneração entramos no reino de Deus. E aqui vem uma característica típica desse texto que desde o começo nós estamos utilizando. Está no capítulo 1, versículo 1 dessa mesma carta, quando Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, escolhidos por Deus para a obediência a Jesus. Estou pulando um pouquinho da leitura, mas destacando os 3 aspectos. Esta pedra viva não é para qualquer um. Esta pedra viva não é uma coisa assim que se possa obter por vontade própria. Essa pedra viva só pode existir por causa da regeneração, por causa desse trabalho todo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário.
E lembrando sempre, Cristo fez. Ele morreu por nós, mas ele não ficou enterrado. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele pode garantir que ele um dia voltará. E por isso, essa primeira epístola de Pedro nos mostra que pela regeneração entramos no reino de Deus. Por meio dela, da regeneração, também o Senhor nos fez pedras vivas para sermos edificados, casa espiritual sobre a rocha que é Cristo. Ele vai dizer ainda que nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus, que nós vamos, numa outra oportunidade, abordar. Mas, sem ela, sem essa casa espiritual, nada disso seria possível. Pedro alerta isso na primeira carta ainda, no capítulo 1, versículo 23, quando diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E no capítulo 2, versículo 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De acordo com os escritos, então, de Pedro, não somos uma nação comum, nós somos uma nação eleita. Nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos remidos pelo sangue de Cristo. Quando se fala sobre ser exclusivamente do Senhor, lembramos-nos logo da nossa consagração. A consagração está totalmente relacionada a ser ou não uma propriedade exclusiva de Deus. Esta casa que somos nós agora, porque nascemos de novo, prestem bem atenção, não fomos reformados, não foi dado uma ajeitada naquilo que nós somos. Cristo foi bem enfático: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nesse sentido, quando nós nascemos de novo, nós somos como bebês, mas nós somos transformados nessa pedra viva. E é essa pedra viva que vai ser a construção, a edificação dessa casa espiritual, onde Deus está morando, onde Deus pretende estar. Numa casa adequada, numa casa que tudo funcione, numa casa onde todas as áreas da nossa vida estejam de acordo para atender às necessidades daquele que nos quer num sacerdócio. E esse sacerdócio, ele é um sacerdócio real. Venha conosco. Vamos desafiados a descobrir o que dentro desta casa espiritual acontece para que nós possamos ser esse sacerdócio de Deus.